Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para tudo que eu não falei do jogo entre Fluminense e Internacional, né? Internacional e Fluminense. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Como sabe, né? Essa parte daí, esse quadro aqui eu fiz justamente para falar sobre jogadores que jogaram ou não jogaram, mas apareceram muito nesse jogo contra o Internacional e até mesmo os outros jogos. Eu acho que a gente já coloca logo de cara somente dois jogadores que atuaram mal. Não gostei. Que foi justamente o Alexander e o Lima. Dois jogadores que diversas vezes são o 11º jogador, diversas vezes estão no campo no Fluminense. Dois jogadores que já estiveram na equipe titular por bastante tempo. O Lima, em diversas situações, quando o Keno se machucou, o Lima ficou no lugar dele. E de fato, tanto o Lima quanto o Alexandre, que também teve bastante sua titularidade garantida por conta da queda de rendimento do Martinelli. Os dois continuaram ali se mantendo muito bem, só que deram uma decaída e de fato esse jogo contra o Internacional só mostrou mais isso, que não era para estarem como titulares ali. Outros dois jogadores que realmente um apareceu e o outro nem viajou, mas apareceu também bastante, não existindo, foi justamente Léo Fernandes e Ganso. Eu até agora não entendo a situação do Léo Fernandes. Eu não entendo se ele é meio armador, se ele é ponta. É claro que se a gente pegar, por exemplo, as faixas de campo, a gente vai ver que o Léo Fernandes e Ganso é o mesmo jogador. O Ganso diversas vezes vai pro lado do campo, mesmo sendo o armador do time. E o Léo Fernandes também faz a mesma coisa. Só que a diferença é que enquanto o Léo Fernandes é o cara mais de drible, que é o que a gente não precisa nesse time, o Ganso é mais de toque. E diversas vezes esse toque meio que afinado com o time do Fluminense era o importante. E a gente viu diversas vezes que faltou esse último passe para a finalização de um atacante. Nesse caso do John Kennedy. Isso não aconteceu. Então, mesmo que o Ganso não tenha viajado, ele apareceu bastante nesse jogo. Por último, né, os dois reservas que acabaram entrando no jogo contra o Boca Juniors, entraram até muito bem, o Guga e o Diogo Barbosa. E de fato, os dois me mostram justamente porque eles são internos reservas desse time aí. Os dois que podiam ter realmente, o Diogo Barbosa em primeiro, podia ter feito o gol do título, até mesmo passado pro Keno fazer o gol do título. E o Guga, que ter feito também o gol do título, acabaram não fazendo. E de fato, me parece que falta uma coisa, sabe aquela situação fundamental que eu sempre falo pra vocês, que falta no jogador? Então, falta em Diogo Barbosa e Guga. E de fato eles só mostram justamente porque eles são eternos reservas em qualquer time. O Diogo Barbosa eterno reserva no Grêmio, o Guga eterno reserva no Atlético Mineiro e chegou no Fluminense e continuou sendo reserva. O Guga não conseguiu tomar a vaga de Samuel Xavier e Diogo Barbosa não vai conseguir tomar a vaga de Marcelo. É triste, mas acontece. Antes de a gente falar mais sobre outros jogadores, se inscreve no canal, faz o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela e vamos continuar falando mais sobre o Fluminense. E bom, Keno e Arias, dois jogadores que entraram em campo, mas entraram em campo muito tarde. O Arias começou jogando. Não. Tá certo isso? Calma aí. Só pra gente ver aqui. Mas o Keno entrou, mas entrou faltando muito pouco tempo. O Arias começou jogando o jogo. Mas realmente me parece que
eles estavam cansados, entendeu? Eu não teria colocado, eu não teria feito isso daí. Se era pra realmente fazer isso, eu mantinha pelo menos alguns jogadores mais com mais gás e da base do Fluminense. E de fato eles sofreram bastante. Parece que o tempo que eles estavam correndo dentro de campo, o tempo inteiro, mesmo que ano saindo e horas ficando, desgastou bastante eles. Eles não conseguiram desempenhar o papel deles. E é claro que isso daí tem muita culpa justamente do último que eu vou falar. Mas é por isso. Se era pra realmente matar os jogadores desse tipo, eu não faria isso. Eu pensaria muito mais na fisiologia do que propriamente dito no jogo em si. Claro, é um jogo que a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter paciência, mas acontece. O último jogador, né, nesse caso, o goleiro do Fluminense, o Fábio, que realmente foi um dos melhores do jogo. Não é à toa que eu coloquei ele na capa. E eu não vou colocar ele de novo, vou colocar o Ganso. Mesmo que o Ganso não tenha sentido nenhum nesse jogo. Mas o Fábio jogou muito, agarrou muito. E mostrou justamente o porquê ele é um dos melhores goleiros. E foi justamente a melhor contratação que o Fluminense fez. Nessa temporada, se a gente teve uma contratação... Quer dizer, na temporada anterior, se a gente teve a melhor contratação possível, o nome dele é Fábio. Fábio que diversos momentos cara a cara com o Ener Valencia, ele não sofreu gol. Também com o próprio Wanderson e o próprio Maurício, né? Maurício também não teve nenhum problema com esses dois. O Alan Patrick também diversas vezes também ficou na cara a cara com o goleiro. E de fato o Fábio agarrou muita bola. É um dos caras que sinceramente só o Vitor Eudes e o Pedro Rangel tem que entender que eles não vão nunca ser titulares, porque o Fábio sempre vai ser. E por fim, né, o grande culpado justamente pelo empate, o Fernando Diniz, que eu teria feito justamente um time misto, muito pensando justamente nesse descanso dos jogadores. Jogar uma final de Copa de campeonato e depois querer jogar com quase o time completo no próximo jogo, eu acho que daí é um absurdo, tá? Eu acho que isso aí não faz bem para a fisiologia e não faz bem para o próprio jogador. Mas espero que melhore justamente tudo isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal Duque Tricolor. Faça o triplo seguir, curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E olha, fomos até bem, mesmo cansados. Saudações tricolores.